Bom, pessoal, então vamos dar sequência à nossa aula de nivelamento geométrico. Nesse momento, eu já estou com o meu equipamento posicionado, já posicionei o tripé, já posicionei o nível sobre o tripé, já fiz o ajuste do plano de visada com os calantes. O meu auxiliar está na minha referência de nível segurando a mira. Então, essa é a situação que nós estamos ilustrando aqui com essa figura. Então, aqui a gente tem uma vista em perspectiva, né? Onde eu estou olhando o meu equipamento sobre a mira. E aqui na parte de trás é como se eu estivesse vendo isso num corte de lado. Então, essa situação está ilustrando o nosso exemplo lá do campus. Qual que vai ser a sequência nesse momento? Agora a gente vai iniciar um procedimento de conta. A gente fez a leitura dos fios estadimétricos na última aula, fio superior, fio médio, fio inferior. Já checamos se essas leituras estão de acordo com o limite estabelecido, ou seja, se o fio superior mais o fio inferior dividido por 2 é igual ao fio médio, ou aproximadamente igual, com uma variação máxima de 2 milímetros. Então, agora, nós vamos fazer o procedimento de cálculo. Como que vai funcionar? Então, feita a leitura do fio médio, a gente vai calcular a cota do plano de visada do equipamento. Então, eu quero saber qual que é a altura desse plano que eu estou olhando. Porque a partir do plano de visada, eu vou ver diversos pontos. Então, eu quero determinar a cota desse plano de visada, chamado também de plano horizontal. E para isso, a gente vai usar como referência de nível a cota do ponto de referência. Nós não posicionamos a mira sobre a portaria, então a gente quer exatamente definir qual que é a altura do plano de visada, tendo como referência a cota lá da portaria, que é 100. Então, nós temos aqui a referência de nível, que está demarcada aqui por uma plaquinha ou por um ponto materializado. Nesse caso, a referência de nível ela é materializada. Temos a leitura de ré. O que é a leitura de ré? É a altura entre o solo e aonde eu estou olhando com o meu equipamento. A leitura de ré para a gente é exatamente a leitura do fio médio. Então, o fio médio aqui representa o valor da leitura de ré. E o plano horizontal. O plano horizontal que é gerado com o equipamento, quando eu faço o nivelamento do equipamento com o auxílio dos parafusos escalantes, eu estou gerando, então, esse plano horizontal que vai permitir fazer a leitura, seja leitura de ré, sejam leituras de vante. A primeira leitura sempre vai ser feita em cima da referência de nível, que no nosso caso é a cota da portaria, que pra gente é a cota 100. Então, como que vai ficar essas contas? Para calcular o valor do plano horizontal de referência, eu vou pegar a cota da minha referência de nível, a cota da referência de nível, mais a leitura de ré. Então, se eu quero chegar aqui em cima, eu vou pegar o valor que está aqui embaixo, mais a leitura de ré. Vou chegar na cota do plano horizontal. Como o meu equipamento ele não gira nem para cima nem para baixo, em todo local que eu fizer a leitura usando o equipamento, eu estarei com a cota de referência no plano horizontal. O meu equipamento não se movimenta para cima e para baixo, ele só se movimenta na horizontal para um lado e para o outro. Nesse caso, então, a partir do momento que eu calculo o plano horizontal, esse plano horizontal servirá de referência para todas as visadas que eu fizer a partir dessa estação. Então, cada vez que eu mudo meu equipamento de lugar, obviamente, eu terei um plano horizontal diferente. Mas, considerando que eu estou fazendo várias visadas, todas terão como referência esse mesmo plano horizontal. Eu quero calcular o plano horizontal, então só invertir aqui a fórmula, plano horizontal, cota da referência de nível, mais a leitura de ré na referência de nível. Então, o meu objetivo, num primeiro momento, é calcular o plano horizontal. O plano horizontal vai ser leitura de ré mais a cota de onde eu estou com a minha mira posicionada. É a primeira leitura de ré, tem que ser na referência de nível. Vamos voltar lá para o nosso exemplo, então. Então, aqui nós temos o nosso campus. Nós já tínhamos estacionado o equipamento
na posição do E1, que é esse pontinho rosa que está aqui no meio. E a partir disso, nós vamos fazer nossa primeira visada de ré. A visada de ré vai ser feita, então, a partir desse alinhamento vermelho. Com o equipamento posicionado no E1, eu vou fazer a visada de ré com a mira posicionada lá na referência de nível que está na portaria. Então, na portaria lá do Cefet, a gente tem uma referência de nível, que eu estou estabelecendo como valor 100. Fizemos a primeira leitura, que vai ser a leitura de ré. A partir disso, a gente agora vai fazer as próximas leituras, que é a leitura de Vante. Então, eu já fiz a ré a partir do meu plano horizontal de referência sobre a minha leitura, sobre o meu ponto posicionado na referência de nível. Agora, então, eu vou para a minha leitura de Vante. Feita a visada de ré, a gente vai fazer, então, a visada de Vante. Então, o ponto que eu desejo medir é aonde eu irei colocar a minha mira nesse momento. Então, num primeiro momento, a mira foi posicionada na ré, agora ela será posicionada num outro ponto que eu desejo conhecer a cota. Então, eu quero conhecer a cota desse ponto, vou posicionar a minha mira. De novo, com o auxílio de um auxiliar, de um ajudante de campo, segurando ali a mira e o nível de cantoneira acoplado a essa mira ou não. Vamos fazer, então, a leitura de Vante. A Vante, ela vai poder ser um ponto, vai poder ser em um ponto de mudança ou em um ponto intermediário. E aí a gente chama de Vante de mudança ou Vante intermediária. A Vante de mudança é aquela que eu faço antes de mudar o meu equipamento de lugar, ou é aquela que vai servir como referência de nível para a minha próxima estação. Isso tem a ver com a metodologia do nivelamento geométrico composto. Daqui a pouquinho a gente chega nessa divisão. Nós temos duas sequências de nivelamento geométrico. Eu posso fazer um nivelamento geométrico simples ou eu posso fazer um nivelamento geométrico composto. Isso vai acontecer quando eu precisar de estacionar o meu equipamento em mais de um lugar. Se eu não precisar de estacionar o meu equipamento em mais de um lugar, eu estarei realizando o nivelamento geométrico simples. Se eu precisar estacionar em mais de uma posição, nivelamento geométrico composto. É muito comum nós precisarmos do nivelamento geométrico composto, porque a limitação do equipamento de não girar a luneta para cima e para baixo, na vertical, impede que vários pontos sejam vistos. Além disso, nós temos a limitação de 80 metros que a norma estabelece. Então, às vezes, preciso de mudar esse equipamento de lugar para conseguir fazer as leituras de Vante. Então, a gente tem duas Vantes, Vante de mudança e Vante intermediária. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre elas. Então, aqui é o esquema da minha leitura. Eu tenho o plano horizontal, que foi gerado pelo equipamento, estação do tripé, nível por cima do tripé, fiz a fixação, nivelei o equipamento com o auxílio dos calantes, fiz a leitura de ré lá na minha referência de nível, então a leitura de ré foi feita nessa posição, e fiz a leitura de Vante num ponto que eu desejo medir. Então, aqui, a leitura de Vante em um outro ponto. Então, como que vai ficar essa conta? Porque eu já calculei o plano horizontal agora mesmo pela fórmula, né? Então, agora, eu tenho o plano horizontal menos a leitura de Vante, eu vou conseguir chegar na cota do ponto que eu desejo medir. Então, eu tenho a cota do plano horizontal, eu desejo, então, determinar a cota do ponto medido. Então, a cota do ponto visado vai ser igual ao plano horizontal menos a leitura de Vante. Então, aqui, a cota do ponto que eu desejo medir é a cota do plano horizontal que eu acabei de calcular na fórmula anterior, menos a leitura de Vante. Então, sempre que eu quero calcular plano horizontal, é a cota do ponto de referência mais a leitura de ré. Sempre que eu desejo calcular cota de um ponto visado, é o plano de referência menos a leitura de Vante. Então, agora, a gente apresenta aí duas leituras de Vante. Com o equipamento posicionado no E1, eu fiz a leitura de ré na referência de nível, vou fazer, então, a leitura de Vante no prédio 2, está representado aí por essa linha rosa, aqui, e essa linha rosa aqui, e faço a leitura de Vante no prédio administrativo. Com isso, eu consigo determinar a cota do prédio 2 e consigo determinar a cota do prédio administrativo. Então,
Tem essas duas leituras de Wundt. Para não esquecer qual que é o objetivo do que nós estamos fazendo aqui, trouxe de novo ali aquela pergunta do início da aula, lá da primeira aula, da primeira parte. Qual a cota dos prédios do Cefet, tendo como referência de nível a portaria? Então, eu quero determinar a cota de vários pontos dos prédios do Cefet, das edificações, tendo como referência de nível a portaria, que vale 100. Para isso, vamos definir aqui nivelamento. O nivelamento, de acordo com a NBR 13133, e nós tivemos uma atualização dessa norma recentemente, o nivelamento geométrico ele é determinado como método em que as diferenças de nível, altitudes ou cotas dos pontos visados são determinadas diretamente com o uso de mira vertical, com visadas a ré e a avante. Então, NBR 13133 de 2021, página 18. Então, aqui a gente tem a definição que a norma traz de nivelamento geométrico. Essa definição mudou um pouquinho em relação à nossa norma antiga, mas eu acho que continua trazendo o mesmo objetivo do que nós temos feito aqui. Uma grande diferença que eu percebi na norma é que ele tem tratado o termo Wundt como avante. E na literatura, a gente tem a terminologia Wundt. Eu vou usar as duas palavras como se fossem similares. Então, avante, que a norma traz, é similar a Wundt, que eu estou trazendo aqui nos slides, que eu estou falando aqui na aula, tá? Mas por uma questão de uso mesmo, vamos ver como é que isso vai ficar aí ao longo do tempo. Então, nivelamento geométrico é aquele que eu vou ter por objetivo determinar altitudes e cotas em miras posicionadas em pontos. Então, as miras verticalmente posicionadas em pontos que eu desejo medir. Então, esse é o objetivo, é o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu tenho o uso do nível, estou posicionando as minhas miras para ter referência, fazendo leituras de ré e leituras de Wundt para determinar cotas dos pontos. Cotas porque para a gente é mais fácil determinar a cota do que a altitude, em função da não existência de pontos de altitude com grande frequência no interior do Brasil. Então, a gente tem alguns pontos de referência, a maioria estão deteriorados, então a gente precisaria de outras técnicas para determinar altitudes aqui para a gente. Então, o mais simples vai ser a gente pensar em cotas. Cotas que representam aquele ponto de referência que eu estou fornecendo, que eu estou determinando. Então, para aquela obra que eu estou realizando, eu determino a cota de referência em uma determinada posição da obra, que vai ficar segura, que não vai ter movimentação, pode ser até na parte de fora da obra, por exemplo, e a partir daquele ponto de referência, eu vou ter a relação de todos os outros pontos daquela execução que eu irei fazer. Ou a partir daquele ponto de referência, eu terei determinado todas as cotas que eu desejar. Então, basicamente isso que nós estamos fazendo.